Cumprimento a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nos primeiros estudos bíblicos, as primeiras aulas, vimos sobre a doutrina da palavra de Deus, ou seja, sobre as Escrituras, a palavra de Deus, Deus como uma pessoa, a palavra de Deus como uma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus como fala de Deus, como por exemplo nos decretos de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Também palavras de Deus para comunicação pessoal, em que Deus se comunica diretamente com as pessoas, como por exemplo no início Deus conversou com Adão, então Deus também pode se comunicar com as pessoas. Também a palavra de Deus pronunciada por lábios humanos através dos profetas, no ministério dos profetas. Também a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Então nós vemos isso no estudo bíblico do dia 13/6 de 2021, a doutrina da palavra de Deus. Por quê? Porque se trata também da revelação de Deus, que Deus dá de si mesmo para os homens. Se os homens conhecem algo de Deus, é porque Deus se deixou revelar. Após a queda do homem, houve como que uma separação do homem de Deus. O homem, ele morreu tanto no aspecto físico quanto no espiritual, porque com a transgressão sobreveio a morte, E houve uma certa separação com Deus. No entanto, Deus, pela sua graça, sua misericórdia, Ele foi progressivamente se revelando aos homens, Então, através da linhagem de Sete, Enoque andou com Deus. A linhagem de Sete, filho de Adão, era reconhecida como uma linhagem de justos, de piedosos. Através dela também veio Enoque, veio Noé, E Noé achou graça diante de Deus. E Deus poupou o mundo, a humanidade, através de Noé, em que 8 almas se abrigaram na arca. Noé, seus 3 filhos, a mulher de Noé e as mulheres dos filhos de Noé, 8 pessoas. E houve um reinício na história. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o tema de hoje é sobre os nomes de Deus. E os nomes de Deus é algo que depende de Deus ter revelado o próprio nome. O conhecimento que nós temos sobre Deus é de Deus revelar de si mesmo. E também os nomes de Deus é sobre Deus ter revelado aos homens o nome dele, os nomes dele, os nomes referentes a Deus, Então, por isso que eu já iniciei relembrando que nós vimos sobre a doutrina da palavra de Deus, ou seja, uma revelação que Deus deixou aos homens através da palavra dele. E se os homens conhecem algo sobre o nome de Deus, é porque Deus se deixou revelar através do quê? Da palavra, seja a palavra falada ou escrita, Porque Deus conversou com os homens, como Adão, por exemplo, conversou com Adão. Moisés ficou sabendo sobre o nome de Deus, Eu sou, entende? Então Deus, ele se revelou. Então a doutrina da palavra de Deus tem algo a ver também com a revelação que Deus deu. Não apenas com uma revelação através da criação, mas de uma forma especial. Através da criação, uma revelação geral. Os homens podem conhecer que há um Criador através da criação de Deus. No entanto, há uma revelação especial, que é a palavra de Deus. Ele se revela de forma especial. Também, então nós vimos sobre a doutrina da palavra de Deus, vimos sobre a existência de Deus, e argumentos sobre a existência de Deus, isso depois do tema da doutrina da palavra de Deus, argumentos, por exemplo, o argumento da criação, o argumento do desígnio, o argumento da natureza do homem, o argumento da história e o argumento da criação universal.
Também vimos sobre os atributos de Deus, qualidades de Deus. Então, por exemplo, vou ler rapidamente. Atributos de Deus. Tem atributos incomunicáveis, que não admitem uma extensão ou grau no homem, que pertence somente a Deus. Por exemplo, a infinidade, a autoexistência. Deus é autoexistente, Ele existe em si mesmo. Eternidade, imutabilidade. O homem muda, mas Deus não muda. Deus é eterno. E também há atributos comunicáveis, que são encontrados em determinado grau nos seres criados, como por exemplo, a benevolência, a justiça, a compaixão, a verdade, a sabedoria. Deus ele pode doar, assim, em certo grau as pessoas podem obter certos atributos, como a sabedoria, por exemplo. Então tem tipos de atributos, como nós já vimos isso, sobre os atributos de Deus, os atributos morais, enfim. Agora vamos listar rapidamente, para relembrar. Deus é Espírito, Deus é eterno, Deus é autoexistente, Deus é invisível, Deus é imutável, Deus é infinito, Deus é um ser pessoal, Ele tem consciência de si mesmo, Ele sente emoção, possui vontade, Deus fala, Deus vê, Deus ouve. E isso, a Bíblia nos revela isso. São passagens da Bíblia que apontam para Ele ter consciência de si mesmo, dele falar, dele ver, dele ouvir. Entende? Então essas revelações através da palavra de Deus. Tá? Então ser pessoal, Deus é amor. Outro atributo de Deus, santidade. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é bom. A bondade de Deus, um atributo também. Outro atributo, misericórdia. Outro atributo, gracioso. Deus é gracioso, é a graça de Deus. Graça significa favor imerecido. É um favor de Deus mesmo sem o homem merecer. Sabedoria. Deus é sábio. Deus é paciente. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é soberano. Então nós vimos isso em estudos anteriores sobre os atributos de Deus. E também houve um enfoque em um tema em específico, que é a sabedoria. Então nós falamos a respeito da sabedoria, Estudamos sobre a sabedoria na Bíblia, também no livro de Provérbios, Devemos fazer um estudo sobre sabedoria. E hoje é um estudo sobre os nomes de Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos e também caráter. Então, os nomes de Deus, o nome de Deus revela características sobre Deus. Daí a importância também de se levar em conta os nomes de Deus. Se não fosse importante, talvez Deus nem se revelaria de tal forma. Talvez sim, talvez não, mas penso que ele se revelou, certamente ele revelou os seus nomes, porque é importante, é evidente que saber o nome de Deus, os nomes de Deus e títulos, é importante, porque revela características sobre o Criador. E isso para nós é muito importante, certamente. Então, nós temos que levar em conta o seguinte: nosso idioma é o português. E nós sabemos que na prática, o nome Jesus exerce autoridade sobre demônios e é reconhecido, ainda que em português. Então, aqui no Brasil, se alguém expeliu um espírito imundo em nome de Jesus, repreendeu o demônio em nome de Jesus, aquele cristão ele vai estar falando em nome de Jesus,
Jesus, um nome assim, aportuguesado, por assim dizer, né? No português. No entanto, é reconhecido a autoridade. Lá nos Estados Unidos, se falar em inglês Jesus, em the name of Jesus, ou seja, Jesus em inglês, vai reconhecer a autoridade do nome Jesus em inglês, né? Então há uma questão sobre como seria no original o nome Jesus, o nome de Deus, e essa é uma questão muito complexa, né? É uma questão assim, que há estudiosos sobre a linguagem dos tempos antigos, o hebraico antigo, o paleohebraico, a língua, a origem semítica, como que era, enfim. Mas nós temos que ter consciência que o nosso idioma é português e que, se falar em nome de Jesus, nós sabemos que na prática tem autoridade em nome de Jesus, né? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. É só um versículo, pode ler. Voz alta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que sou, ou como o símbolo que retine. Isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ou seja, existe línguas dos homens e línguas dos anjos. Entende? Há uma variedade de línguas. Existe a língua falada nos céus e línguas faladas na terra. E houve um tempo em que a língua falada na terra era uma só. É escrito na Bíblia isso. Vamos ler então? Pode abrir em Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Pode ler. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Até aqui. Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Uma só língua. Então, nos tempos antigos havia uma só língua na humanidade. E o que a humanidade fez com esse dom? Quis se erguer contra o Criador. Isso depois do dilúvio, né, na Torre de Babel, que foi um símbolo de uma rebelião contra Deus, a Torre de Babel, né? O povo era um e todos têm a mesma língua. E nós vimos agora há pouco que existem línguas dos homens e línguas dos anjos. Mas o que acontece? A consequência deles, eles eram um e tinham a mesma língua, se ergueram contra o Criador. O que Deus fez? Confundiu a língua deles e dispersou sobre a superfície da terra. Ou seja, o evento da multiplicidade de línguas. Antes havia uma só língua, no entanto, como castigo, houve uma confusão. Então houve uma variedade de línguas. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estávamos refletindo sobre o nome Jesus. Por exemplo, existe Jesus em português, Jesus nos Estados Unidos, em inglês, né? Idiomas. Então pode ler versículo 7, pastor. 7. Disse o Senhor: farei dispersar da face da terra o homem que creia, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo. Não, Gênesis capítulo 11,
versículo 7. É. Vinde, desçamos e confundimos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem de outro. Agora, vou continuar. Destarte, o Senhor os despertou dali, pela Dispersou. superfície da terra, É. e cessaram edificar a cidade. Chamou-se Alternadamente. Clamou-se lhes, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Glória a Deus. Então, se ergueram contra o Criador, o povo era um e a mesma linguagem. Eles foram dispersos e tiveram as línguas confundidas. E nós vemos a consequência disso, né? Muitas línguas no mundo. Houve uma confusão das línguas. Sendo que antes era uma só língua. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos português. Então, quando for falar sobre os títulos e nomes de Deus, que são reconhecidos ou chegaram até nós, nosso conhecimento, vamos abordar, temos que ter consciência que estamos falando português. Né? Deus é... Agora, como que é o original dos originais lá nos céus, Deus é quem sabe. Né? Nós temos aqui acesso aos nomes que chegaram até nós, traduzidos também. Né? Mas que revelam o caráter de Deus, a natureza de Deus, entende? Agora vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Deus deu privilégio ao homem, ao primeiro homem, né, Adão, de nomear todos os animais domésticos, os selvagens e as aves dos céus. É um símbolo de autoridade dar o nome. Tanto que o pai dá o nome ao filho. 19, versículo 19. Pode ler. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até aqui. Agora, pode ler Gênesis 3:20, pastor Cordinês. Então, nós vemos aqui que Deus deu esse privilégio, o dom ao homem, né, de nomear os seres viventes. Os animais selvagens, os domésticos e as aves dos céus. E vamos ver também que o homem deu o nome à mulher. Ou seja, aqui é uma manifestação da autoridade do homem sobre a mulher, já desde o início. Deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Eva significa doadora de vida. Doadora de vida. Amém? Aponta para esse sentido, doadora de vida. Então, o homem, ele nomeou os animais, selvagens, domésticos, aves dos céus, e também a sua mulher, que foi tirada da costela dele. Deus o fez a partir da costela. Amém? Então, como eu já disse, antes de Deus confundir a língua de toda a terra,
dispersar os homens no tempo da construção da Torre de Babel, todos tinham a mesma língua. E também existem, essa é uma consideração. A segunda consideração, existem as línguas dos homens e as dos anjos. Amém? Conforme vimos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Agora, leitura no capítulo 2, tópico 4 e 5 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, página 33, 34 e 35. É sobre esse assunto, né? Sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza. Vai ser? Tudo bem? Então, o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles El, Eloá e Elohim. El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento usa o substantivo Theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade. O que é um termo semítico? Semítico, o que é? Aponta para quem? Para Sem, os filhos de Noé. Então, para os descendentes de Sem. Sem Canjafé, descendente de Sem. Termo semítico. Okay? Isso. Os povos de origem semítica. Descendente de Sem. Então, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade. Usado para identificar o Deus de Israel. Então, vamos ler Gênesis capítulo 33, versículo 20. O que achou? Pode ler. Levantou ali um altar que ele chamou Deus, o Deus de Israel. Amém? Então, aqui o termo é El, né? Está apontando para El, que significa ser forte, proeminente. Então aqui aparece, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel, né? E aqui aponta para a palavra El. Então, tem El, Eloá e Elohim, no Antigo Testamento hebraico para Deus. El, Eloá e Elohim. No Novo Testamento usa o substantivo Theos para Deus. E o nome El significa ser forte e proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. Continuando a leitura. É contudo empregado também para deidades dos povos antigos, dos antigos povos semíticos, como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. Então, Eloá é a forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade, de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome, lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim é o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis, capítulo 1.
Agora, sobre outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza, revelam o quê? A natureza. E os atributos. Revelam o quê? Natureza. E os atributos do Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai, Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 19. Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo. Elion. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que aponta para a palavra Shaddai, que é um dos nomes de Deus. Shaddai, Todo-Poderoso. E os nomes de Deus revelam o que? A natureza e os atributos. Por isso é importante conhecer sobre os nomes de Deus, porque revelam as características, os atributos, também o caráter de Deus. Natureza e caráter? Nós falamos agora há pouco que Deus é quem se mostrou ao homem, quem se revelou ao homem. Isso não de uma forma. Isso nós temos que entender o seguinte: que nós somos finitos, Deus é infinito. Então, como que o homem, na condição mortal, finita, vai compreender de forma exaustiva Deus, conhecer tudo sobre Deus? Não, Deus ele conhece sobre ele, o Espírito de Deus conhece sobre Deus, mas ao homem, ainda que o conhecimento possa ser parcial, no entanto, é muito benéfico. Deus quer que nós conheçamos sobre o nome de Deus, sobre o Criador. E isso nos faz conhecer sobre Deus. Isso pode nos fortalecer a fé, isso nos acrescenta espiritualmente, entende? Porque a nossa fé pode estar embasada nas misericórdias de Deus, no poder de Deus, que Deus é poderoso para livrar, que Deus é misericordioso, entende? E os nomes de Deus também apontam para características de Deus. Então é importante conhecer sobre os nomes de Deus. Amém? Continuando. Shaddai, então, quer dizer todo poderoso. Elion aponta para Altíssimo. Elion significa Altíssimo. Shaddai, com dois Ds e Y no final, S-H-A-D-D-A-Y. Shaddai, quer dizer todo-poderoso. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. E Adonai indica Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. É o chamamento do profeta Isaías. Aqui a passagem, Isaías 6, versículo 1. Então, Adonai, eu vi ao Senhor. Aqui é o Senhor com S maiúsculo e o restante das letras em minúsculo. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O nome Yahvé, Y-H-W-E-H, é conhecido por meio do tetragrama. As quatro consoantes do nome divino, Y-H-W-H, identificado também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas ainda assim ela foi passada para a cultura ocidental. Eu estou lendo o relato da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ok? Da página 34. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas ainda assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. O tetragrama vem do verbo ser no hebraico, da expressão eu sou o que sou, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Isso revela
que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. Isso aponta para um dos atributos de Deus, que é o da imutabilidade. Você vê o nome de Deus apontando para um atributo. Eu sou o que sou. Aponta para eternidade, imutabilidade. Imutabilidade, atributo de Deus. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, Ele é autoexistente, outro atributo de Deus também. Ou seja, existe por si mesmo. É o imutável, o que causa todas as coisas. É autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir. O eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Êxodo 13, 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, YHWH, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Está dizendo que o original foi como que sendo perdido o conhecimento de como era a pronúncia do tetragrama, como que era exatamente no original. Antes de você chegar, Vitória, nós estamos falando sobre fazer uma introdução ao assunto. O nosso idioma é português. Lemos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, em que diz que existe as línguas dos homens e dos anjos. Ou seja, existe a língua dos anjos também. E também nós lemos que, lá em Gênesis 11, no contexto da construção da Torre de Babel, isso após o dilúvio, logo após o dilúvio. Os homens já haviam começado a se multiplicar e logo já se voltaram contra o Criador. Um símbolo dessa rebelião era a construção da Torre de Babel. O povo era um só e também a língua era uma só. Se falava uma só língua na terra. Mas o que Deus fez? Deus viu a rebelião, esse ato contra ao Criador, e Ele dispersou, o povo era um só, dispersou os povos. Pode ver, que existem as nações. E não só existem as nações, mas existem as línguas. E confundiu as línguas, dispersou e confundiu as línguas. Então houve uma dispersação dos homens, eles foram dispersos pela terra. Uns se estabeleceram num local, outros em outro, no norte, no sul, no oriente, no ocidente, enfim, foram dispersos pela terra. E também a língua, que era uma só, foi confundida. Eles já não se entendiam. Foi algo miraculoso, Deus confundiu a língua deles. E veio a existir as variedades de línguas. E nós falamos o português. Entende? Então, o que foi falado também? Que nós sabemos na prática que o nome Jesus tem poder. Em português, aqui no Brasil, um cristão pode repreender um demônio, expelir um espírito imundo, em nome de Jesus, ou seja, ele exerce autoridade. Lá nos Estados Unidos, que fala inglês, se falar Jesus, in the name of Jesus, cristão, também vai exercer autoridade. Por quê? Vai estar falando Jesus no idioma inglês, aqui em português. E o que eu quero dizer com isso é que deve existir, a gente imagina que existe o original dos originais, lá nos céus, como que os anjos se referem ao Criador, a Deus, entende? No entanto, aqui nós aprendemos o português, e nós nos comunicamos em português. E então, quando falamos Jesus, aponta para o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então houve essa introdução, eu estou relatando para você. Ok? Vamos ler Êxodo
Vitória vai iniciar a leitura. Segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 3. 3:1? Não, 3, versículo. Quer saber? Pode ler do 1. Pode ler do 1, porque é o contexto em que Deus se mostra, aparece na sarça ardente para Moisés. Então vamos ver desde o versículo 1, seria mais especificamente no versículo 14 e 15. Mas vamos ler do versículo 1. Pode iniciar a leitura, Vitória, mais alto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Pastor Claudinei, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de sua sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então a sarça, né? A sarça ardente. Versículo 3. Então disse, vamos falar? Então disse consigo mesmo: tirei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queimava. Vitória. E bem o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Por isso desci a fim de livrar da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for ao filho de Israel, e lhe disser: ó Deus de vossos pais, me envia vós a eles. Me disseram: qual o seu nome? Que lhes direi: Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. O que Deus disse a Moisés? Eu sou o que sou. Aqui o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. Pode continuar. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou que me enviou a vós outros. Então, eu sou. Né?
Sim. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Até aqui. Então, esse nome aqui, eu sou o que sou, é o tetragrama. YHWH. YHWH. E é uma pronúncia que é uma pronúncia difícil, entende? Porque já é um termo antigo, uma língua antiga, que ao longo dos séculos foi dificultando a pronúncia, entende? Mas aponta para isso, ó, YHWH. Eu sou o que sou, conhecido como tetragrama. E tem significados. Deus existe por si mesmo e, portanto, não depende de qualquer outra coisa para existir. Aponta para a autoexistência de Deus. Eu sou o que sou, a autoexistência dele. Pode ver que um nome revelando um atributo de Deus. Você vê a importância de conhecer sobre os nomes de Deus. Revela atributos, características e até mesmo o caráter de Deus, né? Então, aqui é autoexistência. 2. Que Deus é o Criador e sustentador de tudo que existe. 3. Que Deus é imutável em seu ser e caráter e, portanto, não está no processo de tornar-se algo diferente do que Ele é. Ele é imutável, Ele é perfeito. É imutável. Deus é eterno em sua existência. YHWH, eu sou o que sou. E como nós lemos aqui no Êxodo 13:15, diz assim: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Continuando a leitura. Só um momento. Olha, o doutorinho foi embora. Já foi. Já foi embora desse doutor. Agora uma leitura, página 58, 59, parte da página 59, 59 e parte da 60, sobre os nomes de Deus, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meir Perlman, né? Tópico da natureza de Deus, conceito bíblico, os nomes de Deus. Ok? Quem é Deus e o que Ele é? A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster, segundo a opinião aqui do quem escreveu o livro. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Pode-se formular a definição bíblica pelo estudo dos nomes de Deus. O nome de Deus nas Escrituras significa mais que uma combinação de sons. Representa seu caráter revelado. O que nós falamos também? Que Deus é que revela a si mesmo ao homem. Pela sua própria sabedoria, o homem natural não consegue chegar ao conhecimento de Deus. Foi necessário que Deus se revelasse ao homem. Amém? Deus revela-se a si mesmo fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3, capítulo 33, versículo 19, capítulo 34, versículos 5 e 6. Adorar a Deus é invocar seu nome, Gênesis 12, 8. Temê-lo, Deuteronômio 28, 58. Louvá-lo, segundo Samuel 22, 50. Glorificá-lo, Salmos 86, 9. É sacrilégio tomar seu nome em vão,
Êxodo, capítulo 20, versículo 7, um dos 10 mandamentos: não tomar o nome de Deus em vão. Né? Profaná-lo ou blasfemá-lo. Levítico, capítulo 18, versículo 21, capítulo 24, versículo 16. Reverenciar Deus é santificar, bem dizer seu nome. Mateus, capítulo 6, versículo 9. O nome do Senhor defende seu povo. Salmo 20, versículo 1. E por amor do seu nome, ele não os abandona. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Os nomes de Deus mais comuns que encontramos nas Escrituras são os seguintes: Elohim, Jeová, El, Adonai e Pai. Né? Elohim, traduzido por Deus. Essa palavra emprega-se sempre que o poder criador e a onipotência de Deus são descritos ou estão implícitos. O poder criador. Né? Então lá na da criação, nós vimos agora há pouco que refere a essa palavra, Elohim, né? Traduzido por Deus. Elohim é o Deus criador. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. Aqui está dizendo. Jeová. Então, Elohim, agora, Jeová. Traduzido por Senhor na NVI. Elohim, o Deus Criador, não permanece alheio às suas criaturas. Deus, ao observar a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los. Ao assumir-se o relacionamento, ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser, abrangendo os 3 tempos desse verbo: passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa Jeová. Ele é o que era e o que há de ser, né? Passado, presente e futuro. Em outras palavras, o eterno. Visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, o nome significa: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. O que Deus opera a favor do seu povo acha expressão em seus nomes, e quando o povo experimenta sua graça, então pode-se dizer que esse povo conhece o seu nome. Salmo 9, capítulo 9, versículo 10. Relação entre Jeová e Israel. Então aqui pode ler aqui que vai apontar para isso, né? Salmo 9, 10 aponta para essas coisas. A relação entre Jeová e Israel resume-se no uso dos nomes encontrados nas alianças entre Jeová e seu povo. Para os que estão em seu leito doentes, ele se manifesta como Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Os oprimidos pelo inimigo invocam Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, do versículo 8 ao 15. Os sobrecarregados com os cuidados deste mundo aprendem que ele é Jeová Shalom, o Senhor é paz. Juízes capítulo 6, versículo 24. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Salmo capítulo 23, versículo 1. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitam da justificação invocam cheios de esperança Jeová Sidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Aqueles que se sentem desamparados aprendem que ele é Jeová Jireh, o Senhor proverá. Posso ver todos? O Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. E quando o reino de Deus se concretizar na terra, ele será conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está aqui. E Ezequiel 48, 35. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Então, Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Jeová Rafá, vamos repetir todos juntos? Jeová Rafá.
o Senhor que os cura. Jeová Nissi, todos juntos. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom. Jeová Shalom. Posso ouvir todos? Jeová Shalom. O Senhor é paz. Senhor é paz. Jeová Roi. Jeová Roi. Eu acho que se pronuncia assim, né? Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. Né? Jeová R-O-I. Imagino que seja o Roi. Jeová Roi. O Senhor é meu pastor. Jeová, aí está escrito assim: T-S-I-D-K-E-N-U. Eu imagino que seja algo parecido com Sidkeno. Jeová Sidkeno. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Jireh, todos juntos. Jeová Jireh, todos juntos. Jeová Jireh. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Jeová Shammah, todos juntos. Jeová Shammah. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Todos juntos. O Senhor está aqui. Glória a Deus. Agora, El. El significa Deus, né? É usado em certas combinações. El Elyon, El Shaddai, El Olam. El Elyon, o Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Posso ouvir todos juntos? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. El Olam. Posso ouvir todos juntos? El Olam. El Olam, o Deus Eterno. Gênesis capítulo 21, versículo 33. E El Shaddai, Êxodo capítulo 6, versículo 3.